Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução das questões referentes ao aulão de alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. A primeira questão é da FUVEST e lembra o que ela pede? Pode-se dizer que os poemas de alguma poesia filiam-se às propostas estéticas da primeira geração modernista. Você se lembra que alguma poesia, apesar de ser publicada em 1930, que é identificado como o segundo tempo modernista, na verdade esse livro era uma reunião de poemas que o Drummond escreveu e publicou nos jornais, na imprensa, durante a década de 1920. Portanto, com características do primeiro tempo modernista. Então veja, quais são essas características? A letra A, ela fala o seguinte: exalta-se o dinamismo da urbanidade que possibilita uma vida mais plena e satisfatória. Você deve ter percebido, lendo o livro, assistindo a aula, que o Drummond tem uma visão pessimista da existência. Tá? Então tá errado esse negócio de vida plena, satisfatória. Descartada a letra A. Letra B. Demonstra a preocupação do autor em abordar temas relacionados à diversidade cultural brasileira. Certo, isso é a cara do primeiro tempo modernista, que é preocupado com a identidade nacional. Mas olha aqui, a partir de uma ótica ingênua. Drummond não é ingênuo. Letra C, então está descartada a letra B. Letra C. Através do desenvolvimento de temas prosaicos, incorpora o cotidiano como matéria da poesia. Sim, o cotidiano, prosaico, isso é a cara do modernismo, do primeiro tempo. Só que olha o que ele diz aqui na letra C. Idealizando. Idealização não é a cara do modernismo, tampouco é a cara do Carlos Drummond de Andrade. Descartada a letra C. Letra D. Caracterizam-se pela brevidade e pelo espírito de síntese, já que se apresentam a forma de poemas pílula. Olha, um ou outro poema de Drummond tem de fato essa característica do poema pílula, aquele poema piada que é extremamente resumido. Isso é invenção do primeiro tempo modernista, mas eu não posso dizer que o livro todo se caracteriza por esse espírito. Há poemas que são extensos, né? Portanto, o que sobrou? A letra E, não porque é a única que sobrou, porque ela está certa. Na hora que diz a letra E, apresentam retratos urbanos, sim, e provincianos, sim, em que, normalmente, prevalece menos uma lógica descritiva que uma... Você lembra o lado bonito do Drummond, que a gente viu, por exemplo, no poema de Sete Faces, o lado cubista, a tendência cubista, lembra como um cubo? Uma perspectiva prismática da realidade vivida e observada. O prisma, o cubo, eu tenho várias facetas da mesma realidade. Portanto, primeira questão, você deve ter assinalado letra E. A segunda questão também é da FUVEST e pega dois poemas bastante interessantes. Um é extenso, né? É um pedacinho do Sobrevivente, em que ele fala: há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Palitosa botou-se por eletricidade. Então você vê, o Drummond, apesar de pertencer a esse livro, apesar de estar ligado ao primeiro tempo modernista, que tem uma pegada futurista, ou seja, o futurismo, lembra que é apaixonado pela máquina, pelo progresso, pela técnica, o Drummond ele vai se diferenciar na medida em que ele tem uma visão desencantada, pessimista da tecnologia, da modernidade, que vai nos desumanizar, vai tirar o caráter autêntico da vida humana, né? E aí, o segundo poema, que é um poema piada, cota zero. O que quer dizer cota zero? Aquilo que cabe para você, a tua cota é zero. Como é que eu percebo isso? Olha, ele fala, stop! Olha, um termo estrangeiro que era comum nos semáforos daquela época, o stop, e ele pergunta, a vida parou? Ou foi o automóvel? Quer dizer, o automóvel, quando o semáforo sinaliza que você tem que parar, aí vem um choque, né? Peraí, o automóvel parou, mas eu percebi que não a minha vida. Então há uma separação, o poema está propondo isso, separe. Uma coisa é essa vida moderna apegada à máquina, mas isso não significa que tua vida esteja subordinada a ela. Veja, o automóvel parou quando apareceu no semáforo vermelho, stop. Não, aí ele fala, a vida parou. Não, é
o automóvel que parou. Se toca, cara, né? Portanto, o que diz a segunda questão? Sobre esses versos extraídos de alguma poesia, posso dizer que A. Os dois textos podem ser aproximados quanto ao tema, sim, a mecanização do cotidiano. Entretanto, enquanto o primeiro apresenta uma visão crítica sobre o tema, certo? O segundo faz uma apologia, quer dizer, defesa, um elogio. Não há uma apologia, há uma crítica. Letra A, descartada. Letra B. Os textos assemelham-se não apenas quanto ao tema, os dois falam da automatização da vida humana, mas também quanto à linguagem. Ambos apresentam a brevidade e a descontinuidade sintática. O segundo é breve, o primeiro não, é extremamente discursivo, eu tenho frases completas, olha aí. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Cadê a brevidade? Então, está descartada a alternativa B. Vamos olhar para a letra C. A crítica à mecanização excessiva que caracteriza a vida moderna evidencia-se no texto primeiro, especialmente no emprego da antítese do primeiro verso. Eu achei interessante essa antítese, terrivelmente, olha, ele fala aqui, ó, olha, bonito isso aqui, há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Olha o absurdo da vida moderna, é o complicado para algo tão simples, né? Legal, gostei dessa análise. Especialmente no emprego da antítese no primeiro verso e no texto 2, no emprego do estrangeirismo ou barbarismo, né? Usar uma palavra estrangeira, que se é chamada de barbarismo, stop. O que isso tem a ver com mecanização excessiva? Está descartada a letra C. A letra D. O texto segundo apresenta, através de uma linguagem marcada pela concisão telegráfica, a crítica presente no texto primeiro, uma vez que os termos zero, stop e parou indicam a total dependência da vida moderna em relação às máquinas. Stop! Foi o que o semáforo disse, né? Então, você para, peraí, mas não foi tua vida não parou, cara. Então é verdade, a letra D é verdadeira. Estou fazendo o quê? Uma crítica a essa subordinação do homem à máquina. Letra D. Então o que está errado na letra E? A máquina como assunto poético pode ser verificado nos dois textos, certo? O que torna evidente a influência exercida sobre o autor da vanguarda artística conhecida como futurismo. Futurismo é uma vanguarda que mostra uma paixão pela máquina, pelo progresso, pela técnica, pela modernidade. E o Drummond não está mostrando paixão, ele está mostrando uma visão crítica pessimista. Então está descartada a letra E. Então, para a segunda questão, você deve ter assinalado letra D de dado. A terceira questão, da Estadual de Londrina, ela pega o famoso cidadezinha qualquer. Lembra? Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Lembra desse poema que a gente analisou na aula? Muito bem. Então, pede-se a alternativa correta. De cara é a A. O poema denuncia de forma irônica e com uma linguagem sintética, bem resumida, a monotonia. Eita vida besta, meu Deus, tanto que você tem, lembra que a gente analisou isso? Repetição da estrutura sintática, né? Ele fala, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, eu mudo o sujeito, mas a ação é a mesma, o predicado é o mesmo. Então você tem tudo isso para revelar como a vida é monótona, como a vida é entediante, onde? Nas pequenas cidades do interior. Mas, professor, qual é o erro das outras alternativas? Olha a letra B. O poema mostra com um sentimento piedoso, Drummond, piedoso, desajuste existencial do homem diante da vida. Tem em outros poemas isso, esse desajuste existencial, como você vê no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, então há um desajuste aqui, mas não neste poema, né? Letra B, descartada. Letra C. O poema retrata de modo triste e melancólico, tristeza, melancolia, é só um eita vida besta, meu Deus, eu não estou vendo tristeza, melancolia, o pior, onde arranjaram desventura, decepção amorosa? Não, nada a ver, nada a ver. Letra D, predomina no poema um sentimento de, engraçado, nostalgia só pode ser do passado, né? Nostalgia, saudosismo, ai que saudade do passado, não. E veja, ora, o pior erro, uma linguagem pouco elaborada esteticamente, a preocupação que ele tem de mudar o sujeito, você lembra? Ó, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, aí ele inverte a oração e destaca justamente o problema que é devagar. Eu tenho sim uma preocupação com a elaboração estética do texto, completamente errado esse pouco elaborado esteticamente. É que o pessoal confunde, como não tem rima,
Como não tem um número fixo de sílabas, quer dizer, versos livres e brancos, isso não quer dizer, gente, que não há elaboração poética, tem sim. A letra E, olha qual é o erro dela. Há no poema uma preocupação de ordem social, até pode ser, né? Vou falar da vida nas pequenas cidades no interior do Brasil. Agora, política, em que eu vou falar de um sentimento do mundo, não pode ser, a letra E está errada, portanto, você deve ter assinalado para a questão 3, alternativa A, de amor. A quarta questão é da FUVEST. Ela pede o seguinte: refere-se corretamente a alguma poesia a seguinte afirmação. Letra A. A imagem do poeta como gauche revela sua militância, poesia engajada, participante. Isso você vai ver lá para frente com o sentimento do mundo, com o quê? Com a rosa do povo. Não agora, nesse livro de estreia, que é alguma poesia. Descartada a letra A. Letra B. As oposições sujeito versus mundo e província versus metrópole são fundamentais em vários poemas. Sim, eu versus o mundo é no meio do caminho de uma pedra, por exemplo, né? Esse choque entre, eita vida besta, meu Deus, a diferença entre a visão de alguém que é da metrópole, que consegue enxergar o que é a vida entediante dessas pequenas cidades do interior do Brasil. Então, de cara, achamos a letra B de bola. Mas, professor, qual é o erro das outras? Vamos lá. Letra C. A filiação modelista do livro liberou o poeta das preocupações com a elaboração formal dos poemas. Acabamos de falar disso. Não é porque ele não usa rima, não é porque ele tem uma métrica fixa, não é porque ele não tem métrica fixa que você vai dizer que não há preocupação com a forma do poema. Lógico que há. Acabamos de ver com cidadezinha qualquer, com a estrutura sintática do poema. Letra C descartada. Letra D. O livro não contém textos metalinguísticos. Daqui a pouco nós vamos ver o poema sentimental, então você vai ver que é comum no Drummond esse trabalho com a metalinguagem, tá? Até mesmo em alguma poesia, tá errado essa, né? E a ironia e o humor evitam que o eu lírico se distancie, evitam que ele se isole. O Drummond tem esse, me deixa aqui no meu cantinho, essa coisa gauche, deslocada, ele consegue sim ser isolado, né? Proporcionando-lhe uma comunhão com o mundo exterior. Não, ele é o cara que está isolado, aquele cara que está retraído. Então a letra E, bobagem. A questão 4, você deve ter assinalado letra B de bola. Na questão 5, olha que interessante. FUVEST, é aquele poema que a gente também analisou na aula, né? Europa, França, Bahia. E lembra o finalzinho? Ele vai elogiando, ou melhor, ele vai citando, que elogia? Ele vai citando vários pontos da Europa e como ele vai falando mal, quer dizer, de uma forma até engraçada, meio torta, no fundo, ao falar mal da Europa, ele está elogiando o Brasil. Agora no finalzinho, lembra que ele fala, chega! Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esqueci de minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Eu coloquei essa questão da FUVEST porque é comum, né? A FUVEST já tinha feito isso, pegou essa mesma lógica baseada num conto, fez uma questão baseada num conto de Sagarana. Eu já vi uma questão, não lembro se era o UERJ ou Federal do Rio de Janeiro, que pegava um texto do Vinícius de Moraes, que é Pátria Minha, e veja, fazia quase que o mesmo tipo de questão. Quer dizer, eu estou cobrando que você reconheça este que é o mais famoso poema da literatura brasileira. Você tem a obrigação de reconhecer que aqui eu tenho uma referência ao quê? A Canção do Exílio do Gonçalves Dias. É a tua obrigação. Acho que é a única coisa que você precisa realmente decorar. Portanto, questão 5, letra C de casa. Agora, olha a questão 6 da PUC Campinas, que pega o poema sentimental. Eu acho uma graça esse poema, tão fofo. Até vou ler de novo, ó. Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. Olha a metalinguagem. Eu estou usando a linguagem para falar da escrita. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas e, debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Quer dizer, eu estou apaixonado, estou escrevendo teu nome. Qual é o teu nome? Será que é FUVEST? Será que é essa a paixão do cara, né? Desgraçadamente, falta uma letra. Uma letra somente para acabar teu nome. Você está sonhando? Olha que a sopa esfria, coisa de mãe, né? Olha, a comida está esfriando, então. Olha que a sopa esfria, ó, coisa de mãe. Tá vendo? Ele coloca o cotidiano. Todos nós já recebemos essa bronca da mamãe. A comida vai esfriar, não é? Eu estava sonhando. E há em todas as consciências
um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. O que a PUC Campinas pergunta? Este poema é caracteristicamente modernista, por quê? O que acontece nele? A uniformidade dos versos, não há uniformidade, né? Não há um número fixo de sílabas, né? E a simplicidade, e pior, não há simplicidade de sentimentos. É uma coisa séria, gente, eu estou apaixonado. Cadê a simplicidade de sentimentos? Essa A está descartada. Letra B. Tematiza-se o ato de sonhar? Sim. Valorizando-se o modo de composição da imagem surrealista? Não tem o delírio, não tem o onírico, não tem esse tom, essa linguagem, esse estilo, esse padrão surrealista, tá? Vamos ver, então está descartada a letra B. E qual é o erro da letra C? Já começa. Satiriza-se o estilo da poesia romântica. Eu não estou falando de poesia romântica, eu estou falando que eu estou romântico, eu estou apaixonado. Defender os padrões da poesia clássica. Ixi, viajou demais. Letra B. A linguagem coloquial, lembra que o modernismo gosta da linguagem coloquial, dos versos livres, quer dizer, não há um número fixo de sílabas, apresenta com humor, né? Então o cara está tentando fazer o nome da amada com letrinhas de macarrão e fala, me impediram de escrever, de pensar nela, né? Nesse país é proibido sonhar. Nossa, que exagero, né? Eu não posso sonhar, tá vendo? Essa conclusão exagerada, nesse país é proibido sonhar. Isso tem toque de humor, né? O lirismo encarnado numa cena cotidiana. Tanto que eu te falei, quantos de nós já não recebemos bronca da mamãe, porque ela vai comer logo, vai esfriar a comida. E exato, essa a alternativa correta. Qual é o erro da letra E, professor? Olha o que diz a letra E. O dia a dia surge como um novo palco das sensações poéticas? Sim, tá certo. Sem imprimir alteração profunda na linguagem lírica. Veja, eu imprimo uma alteração. Eu vou fazer o quê? Eu vou expressar lirismo dentro do cotidiano. Isso é, sim, uma alteração na forma de fazer lirismo. Eu não preciso falar de grandes amores, eu não preciso ter aquela coisa do amor descabelado, como acontecia no romantismo, até mesmo no classicismo. Lembra o Camões, né? Vai se apaixonar por aquela amada que morreu afogada. Pera, eu posso expressar o amor no cotidiano. Então há uma grande mudança aqui. Portanto, a letra E está errada. Aí, qual é a conclusão que a gente chega? Sexta questão. A alternativa que deve ser assinalada é a D, de dado. Sétima questão, também da PUC Campinas, também se baseada no poema Sentimental. Tem aqui, destacam-se neste poema características marcantes do Drummond modernista. São elas. Olha lá. A tendência metafísica, primeiro, metafísico nem é, sabe o que é metafísico? Aquilo que vai além do físico, além dessas experiências imediatas, é aquele cara que vai filosofar, vai brisar, né? Isso aparece no Drummond, por exemplo, em Claro Enigma, lá para 1951, não aqui, em alguma poesia de 1930, né? Olha, discurso sentencioso. O que é sentencioso? Aquela coisa séria. Não, descartada a letra A. Letra B, memória familiar. Tá atrapalhando a tua vida, né? Porque é uma cena de família, isso não quer dizer que eu esteja recuperando uma memória familiar. É só uma cena familiar, né? Canto elegia. O que é elegíaco? Elegia é um poema que fala da dor, da perda de alguma coisa, né? Perda, sabe? Ou alguém morreu, ou acabou o relacionamento amoroso, né? Então, alguma perda é que vai ser o tema da elegia. Não é o que acontece aqui nesse poema sentimental. Então, letra B, descartada. Letra C, a exposição da timidez pessoal, pode ser, o cara lá tá no cantinho dele, mexendo sozinho, né? Tá lá tentando montar o nome da amada com as letrinhas de macarrão. Agora, fala amargurada. Não, que exagero. E pior, recuperação da forma fixa. Não há um número fixo de sílabas aqui. Descartada a letra C. D, a preocupação de cunho social, mas não tem, nesse país é proibido amar. Isso é uma piadinha, não consigo imaginar que haja uma preocupação de cunho social. Estou preocupado em fazer crítica social. Não sei. Tá, vamos aceitar essa, mas olha o que ele diz. Desintegração do verso. O verso está completo. Você tem um começo, meio e fim. São frases completas. Ainda há. Não é porque você tem, não é porque você não usa rima, não é porque não tem uma métrica fixa que você vai ter o verso desintegrado. Imagina que isso vai acontecer lá, espera para acontecer isso lá pela década de 1950 com o concretismo. Portanto, ficou a letra E.
o isolamento da personalidade lírica, tá todo mundo comendo, eu aqui, isolado, tentando, né, sozinho, tô aqui, eu tô de boa, tô na minha, né, tentando fazer o nome da minha amada com macarrão. E a ironia, nesse país é proibido sonhar. E o estilo prosaico. O que é prosaico? Aquela linguagem do dia a dia, aquela linguagem da prosa, do bate-papo. Portanto, sétima questão, você deve ter assinalado letra E, de inteligente. A oitava questão, ela é aberta, né, da FUVEST, pega um poema chamado Política Literária, que ele fala: o poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Tira ouro do nariz quer dizer, tira a caquinha do nariz. Ou seja, eu tenho aqui uma crítica à tal da poesia oficial, a poesia das academias, né? Ou seja, parece que ela vai se opor à poesia autêntica, né? Então você tem um poeta municipal, veja, eles estão tentando disputar o municipal e o estadual, quem vai conseguir ser melhor, quer dizer, bater o federal. O federal está desocupado. É um desocupado, tá lá tirando a caquinha do nariz, né? Tá limpando o salão, né? Aqui se dizia, como é que ele fala na época? Tira ouro do nariz. E o segundo poema, Anedota Búlgara. Era uma vez um czar naturalista, analisamos esse poema na aula, lembra? Que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Como é que a gente normaliza um líder, um governante que tem um completo desapreço à vida humana? É isso que esse poema está criticando. Portanto, olha, letra A. Costuma-se reconhecer que esses poemas pertencentes ao modernismo apresentam aspectos característicos dos poemas piada. Esse é o plural de poema piada, poemas piada, né? Modalidade bastante praticada neste período literário, qual o primeiro tempo modernista, né? Identifique um recurso de estilo tipicamente modernista que esteja presente em ambos os poemas. Você tem, e para explicar sucintamente, quer dizer, resumidamente, o verso livre, quer dizer, eu não tenho um número fixo de sílabas. Posso falar do quê? Outra coisa que é do estilo. A ausência de rimas, a gente chama isso de verso branco, a linguagem coloquial, não tem aquela linguagem séria, pomposa, nobre, é a linguagem do dia a dia, ok? Já no item B, considere a seguinte afirmação. A FUVEST gosta desse tipo de questão. Ela dá uma afirmação e quer que você analise. Você vai dizer, é verdade ou não? Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Pode ser que sim e que não, vai depender da tua argumentação. Ela quer que você analise e argumente. Então veja aqui, o poema piada visa a humorismo instantâneo e por isso esgota-se em si mesmo, não indo além desse objetivo imediato. Lembra aquele fator palito de fósforo? Riscou, acendeu, pronto, perdeu a sua função, o palito de fósforo. Então o poema piada é assim também, né? Veja, gerou o riso, fez a gracinha, se tornou uma piada, se comportou como uma piada, riu, você riu, pronto, aí o poema perde a sua graça. A afirmação aplica-se aos poemas aqui reproduzidos? Não. Eles não ficam apenas no campo do humor, você deve ter respondido isso. Eles, além de serem humorísticos, eles sobrevivem, né? Mesmo depois da graça, mesmo depois de você ter riscado fósforo, ou seja, ter feito, produzido, surtido o efeito humor. O que vai acontecer? Esses poemas ainda se tornam valorosos porque eles permitem críticas sociais. Primeira crítica, no primeiro poema, é em relação à poesia oficial, que é uma poesia vazia, essa poesia das academias. E a segunda crítica é em relação ao quê? A esses líderes, a esses governantes que são extremamente alheios à dor humana. A nona questão, também FUVEST, ela é interessante. Pega um poema, quero me casar. Lembra o Drummond falando? Quero me casar na noite, na lua, no mar ou no céu. Quero me casar. Procura uma noiva, loura, morena, preta ou azul, uma noiva verde, uma noiva no ar, como um passarinho. Depressa, que o amor não pode esperar. Você que não é ingênuo deve ter pensado, depressa, depressa, o amor não pode esperar, quero me casar, quero me casar. Não é casar, não é amor. Na verdade, opa, é outra coisa que está aparecendo aqui. Se lembra? É isso que você vai ter que responder no item A. Caracterize brevemente a concepção de amor presente neste poema. Veja o amor, depressa, depressa, o amor não pode esperar. Gente, isso é sexo. É amor carnal. É um amor sexualizado. Então, lembra que a gente até usou aquela expressão, o Drummond despetrarquizou o amor. Que o Petrarca
que vai, por exemplo, ensinar o Camões, e toda a nossa literatura ocidental, a gente inclui a literatura em língua portuguesa, daí também a literatura brasileira, essa coisa de que a gente aprende a separar o amor do sexo. O amor não tem nada a ver com sexo. E aqui, o amor é só sexo, depressa, depressa, o amor não pode esperar. É o sexo. Então essa é a noção que aparece, a concepção que o Drummond faz, que ele tem, né, de amor. E o item D compare essa concepção de amor com a que predominava na literatura do romantismo, assim como do arcadismo, né, do classicismo. O que você tem? Mas principalmente do romantismo, que é a escola que levou ao ponto máximo a idealização. Veja, o romantismo idealiza o amor. E o Drummond vai mostrar aqui nesse poema uma concepção que é a oposição. Ela é oposta, ela se contrapõe à noção romântica do amor. Para o romantismo, o amor é idealização, não tem nada a ver com carnal, não tem nada a ver com sexo. Por isso que é muito comum no romantismo o amor surgir na infância, quando eles eram criancinhas, eles eram, sabe, priminhos desde a infância, e aí brota o amor. Por quê? Infância não tem sexo. Então o que acontece? O amor que nasceu, que não, sabe, sem nenhuma relação com sexo. E o Drummond, não. Ele faz exatamente o contrário. O amor é essencialmente sexo. E a 10ª e última questão, achou difícil? Eu fiz de propósito para fechar este folheto justamente com ela. Porque a conversa é meio engraçada, né? Ela costuma, né? Faz tempo que eu não vejo isso, né? Mas ela costumava fazer um levantamento das questões mais difíceis. E o que para a FUVEST é uma questão difícil? É aquela que tem o maior índice de erro. E essa, no ano em que ela foi publicada, digamos assim, essa foi a mais difícil, ou seja, que teve o maior índice de erro. Aliás, você deve pensar assim, mas peraí, se a maioria, mais de 90%, não consegue responder a questão de maneira correta, então o problema é da questão, ela é muito difícil. Mas eu desafiei vocês, né? Veja aí. Leia com atenção os versos finais do poema Jardim da Praça de Liberdade, de Carlos Drummond de Andrade. Então veja o que ele diz no finalzinho do poema. De repente, uma banda preta vermelha retinta suando, bate um dobrado batuta na doçura do jardim. Repuxos, espavoridos, fugindo. A letra A, ela pergunta o seguinte: identifique um dos recursos sonoros empregados nestes versos. Já dá a dica, sonoros, explicando qual é o efeito expressivo obtido. Você deve ter percebido, né? Sonoro é a literação, ou seja, a repetição da consoante, que é P de pato, B de bola, T de tatu, D de dado. Sinta aqui, ó. De repente, uma banda preta vermelha retinta suando, bate um dobrado batuta na doçura do jardim. Qual que é o efeito expressivo? O que chama atenção? Para que ele usou esse recurso? Para imitar o próprio som da banda. Então imagina a barulheira que a banda está produzindo, e essa barulheira está sendo materializada aqui nos sons do poema, nessas aliterações do P, do B, do D e do T. A letra B. Agora que são elas. Ixi, olha, usando uma gíria idosa, né? Entreguei minha idade. Quem é que fala isso? Agora que são elas. O que diz a letra B? É aqui que está a dificuldade. Interprete o último verso do poema, indicando o sentido da palavra repuxos e explicando por que os repuxos estão espavoridos, fugindo. Olha, essa questão era numa época que alguma poesia estava na lista de livros da FUVEST, como está agora este ano. Então, para a FUVEST, e é nada mais do que óbvio que o aluno, diante de uma palavra, vai que ele não conheça o que era repuxo, mas na hora que ele lê o poema, ele procura o dicionário, ainda mais, como é o último verso, ele é importante, eu preciso entender, porque às vezes o que acontece? Você não precisa toda hora que você vê uma palavra que você não conhece, ficar consultando o dicionário. Você vai pelo contexto, mas aqui é vital. Se você não sabe o significado de repuxo, o que acontece? Você não consegue entender o poema, não consegue entender por que o poema terminou assim. Então, é de se esperar que, pelo menos neste caso, você que leu o livro, neste caso, você consultou a palavra repuxo. E o que é repuxo? É aquela água que sai do chafariz. O poema não está falando o quê? Da Praça da Liberdade? E, em geral, praças têm uma fonte, tem um chafariz. Então, o repuxo é a água que sai do chafariz. Veja, ele fala que repuxos espavoridos, veja, o que é espavorido? É apavorado.
Os epuchos estão apavorados e por isso, ó, quando eles estão ui, 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 eles estão fugindo. Mas fugindo do quê? Começou a perceber? Se eles estão fugindo apavorados, assustados com o quê? Com a barulheira da banda. Olha, esse é o final humorístico, né? A banda está fazendo um barulho tão insuportável que até a água do chafariz está fugindo. Os epuchos, apavorados, espavoridos, estão fugindo. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à resolução dessas questões do folheto, do aulão sobre alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Eu espero que as minhas orientações tenham sido úteis. Tá? Se você ainda tem alguma dúvida, não se acanhe, não tenha vergonha, deixa aqui o seu comentário que eu vou dirimir, fala bonita, hein? Vou dirimir, eliminar a sua dúvida. Então, muito obrigado pela atenção, pela confiança, pela paciência. Um beijo e até o nosso próximo encontro.